Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui. É de graça, não custa nada, é só você clicar no botãozinho inscrever-se que você será inscrito. E também não esquece de deixar o seu joinha, o seu gostei, o seu like, que também não custa nada e ajuda muito o canal a crescer. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um pão básico de fermentação natural usando o levain que eu ensinei no vídeo anterior. Então se você não assistiu a esse vídeo, clica aqui nesse card que você vai direto lá para a receita, assiste ao vídeo, já faça o seu levain hoje que na semana que vem ele já estará pronto. E aí você volta aqui, assiste de novo esse vídeo para você poder fazer esse pão maravilhoso. E claro, antes de irmos para a receita, eu preciso falar para vocês algumas coisinhas que são importantes para que o seu pão dê certo. Então, a primeira coisa é sobre a farinha. Eu já falei em outros vídeos que eu faço o pão, da importância de uma farinha forte. Precisa de uma farinha forte para a gente poder fazer um pão de longa fermentação, um pão de fermento natural. Então, quando eu falo uma farinha forte, gente, é uma farinha que tem bastante proteína. Então, você vai identificar se uma farinha é forte ou não, pela quantidade de proteína que tem nessa farinha. Então, quando você for comprar a farinha, você vai lá olhar na embalagem da farinha e nela vai estar falando quanto de proteína tem por porção. Então, o ideal é que seja de 12 para cima. Então, quanto mais proteína, mais forte essa farinha, melhor fica o resultado do pão. É claro que leva em consideração várias outras coisas, como a hidratação da massa, se o fermento é bem ativo, se você desenvolveu bem o glúten. Mas, se a gente usar uma farinha forte, a gente vai ter um bom resultado para esse pão. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês verem algumas marcas de farinhas que são boas, marcas que você encontra no supermercado mesmo, que tem um preço bem acessível. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E também durante o vídeo vou mostrar para vocês a farinha que eu utilizei, que é uma farinha nacional. E também se você quiser gastar um pouquinho mais, vou deixar também algumas farinhas importadas, que são maravilhosas, que a gente consegue fazer pães maravilhosos. Mas como eu falei, não é questão de preço, tem marcas nacionais boas que a gente encontra no supermercado que a gente consegue ótimos resultados também. Outra coisa importante também é o fermento. Ele precisa estar forte, precisa estar ativo. Então não adianta a gente usar a farinha mais forte se o nosso fermento não estiver ativo. Então digamos que você fez o fermento na semana passada, assistiu ao vídeo, fez o fermento na semana passada. Ele ficou pronto depois de 7, 8, 9, 10 dias. Então digamos que essa semana ele já está pronto e está guardado na geladeira e você não alimentou desde então. Então, o que seria bom você fazer? Se o fermento está lá na geladeira, é um fermento novo, fermento maduro, acabou de ficar adulto. Então, o ideal é fazer duas alimentações. Então, faça a alimentação dele hoje, espere ele dobrar de tamanho ou quase triplicar. Então, antes dele começar a descer, dobrou, se você vê que ele ainda tá com aquela cúpula por cima, ele não tá totalmente reto no pote, tá com uma cúpula, é porque ele ainda vai continuar crescendo. Então espera crescer mais um pouquinho, aí você faz uma nova alimentação, faz o descarte, faz a alimentação dele, e aí sim você deixou alimentar, dobrou, e aí sim você usa para fazer o pão. Lembrando que a receita completa estará aqui na descrição do vídeo junto com outras informações que vocês precisam saber. Então agora, bora cozinhar! E eu começo alimentando o meu fermento. Esse aqui é o seu madruga, é o meu levain, é o meu fermento mãe que ele vive na geladeira. Então eu vou tirar um pouquinho desse para poder fazer o meu pão. Eu vou alimentar esse pouquinho que eu vou tirar, que eu vou chamar de isca. Vou deixar dobrar de tamanho e vou usar na minha receita. Esse aqui, como eu tirei um pouquinho, eu vou alimentar com água e farinha, deixar fora da geladeira até quase dobrar e levo para a geladeira de volta. Se você não tem uma balança, esse jogo de colher de medida padrão vai te ajudar. Embora, gente, a colher de medida padrão ela não é precisa. Ela ajuda, mas não é precisa. Aqui eu tenho uma colher de sopa, meia colher de sopa, uma colher de chá, meia colher de chá. O ideal mesmo seria você ter uma balança. Eu comprei uma balança há muito tempo atrás, paguei 19, 20 reais essa balança aí. Eu tenho há bastante tempo e ela ajuda muito. Então tem coisas que para você medir com a colher de medida padrão é difícil, não fica exato. Então pode ser que tenha alguma alteração no resultado final da receita. Mas como eu falei, se você não tem a balança, a colher de medida padrão vai te ajudar. E eu vou te mostrar medindo o fermento. Eu vou usar também esse pote de vidro, que como eu falei, também pode ser de plástico, desde que seja transparente, para que você possa ver o quanto seu fermento cresceu. E tem que ser proporcional à quantidade de fermento. Vou usar também água filtrada, que eu fervi e deixei em temperatura ambiente. E isso faz toda a diferença. Então, deixa a água ferver por uns 5 minutinhos e deixa ficar em temperatura ambiente. Vou usar também farinha de trigo para poder fazer a alimentação do meu fermento e vou usar o seu madruga.
E o fermento, depois de adulto, ele fica com essa textura, ele fica bem elástico, bem aerado. E isso também, gente, depende da alimentação que cada um faz. E aqui, ó, para mostrar para vocês como é difícil você medir com a colher de medida padrão. Esse aqui é outro joguinho que eu tenho que você encontra em loja de artigos para confeitaria, supermercado. Ainda mais o fermento que ele é elástico, ele não consegue, você não consegue nivelar. Que a colher de medida padrão, você tem que colocar lá na medida, que eu já mostrei aqui no canal umas vezes. No caso de algum pó, uma farinha, um cacau, você enche a colher, passa a faca para nivelar. E não consigo fazer isso com o fermento, então não fica a quantidade exata que a gente precisa para a receita. Então aqui eu coloquei mais ou menos, eu coloquei 3 colheres, mas a primeira e a segunda foi bastante cheia, então posso considerar 4 colheres de sopa, porque essa última que eu vou colocar vai ter um pouquinho menos. Então, ó, veja que fica difícil. Então, como eu falei, a balança, gente, é imprescindível, precisa de uma balança. E como eu falei, não é caro, eu paguei R$19, R$20, comprei no Mercado Livre na época, eu tenho há muitos anos, tenho 2 dessas, né, para ter uma garantia de que não vai me deixar na mão. E você encontra hoje em dia em até supermercado você acha, lojas de artigos para confeitaria, pela internet, então precisa de uma balança. E para essa receita eu vou usar 160 gramas de fermento ativo. Então eu vou usar a proporção 2, 1, 1, sendo 2 partes de fermento, que deu 80 gramas, uma parte de água, que é 40 gramas, uma parte de farinha, 40 gramas. Então dá o total de 160 gramas. Então aqui eu tirei 80 gramas do seu madruga e vou alimentar com 80 gramas de alimento, sendo 40 de água e 40 de farinha. Vou pôr água, vou misturar bem, coloco a farinha também, vou misturar muito bem, vou limpar as laterais do pote, vou deixar em temperatura ambiente até quase dobrar de tamanho, então quando quase dobrar eu levo para a geladeira e ele vai ficar lá. E, gente, eu uso alimentação 2-1-1, sendo 2 partes de fermento, uma de água, uma de farinha. Então, eu usei 80 gramas de fermento, que são 2 partes, uma parte de água, que é 40, que é a metade dessa proporção, e 40 de farinha, que também é a metade da quantidade de fermento. Então, é 2-1-1. Às vezes eu faço 1-2-3, às vezes eu faço 1-1-1, depende do dia que eu quero fazer meu pão. Então, isso como você vai ficar sabendo? Você vai pegar a quantidade de fermento que você vai usar na receita, que aqui no caso são 160 gramas, e vai dividir os 160 pela quantidade de partes. Ou seja, se eu tô fazendo 2-1-1, são 4 partes. 2 partes de fermento, uma de água, uma de farinha, são 4 partes. Então, eu pego o peso que eu vou usar do fermento na receita e divido por 4. Então, assim, eu vou achar o peso de cada parte. Então, agora alimentei o meu fermento, coloquei água, farinha, vou deixar em temperatura ambiente. Quando quase dobrar, eu levo para a geladeira. Então, aqui agora eu tô passando o fermento, a minha isca, aquela parte que eu tirei do seu madruga, para um potinho maior para poder misturar. Então, coloquei o fermento, que são 80 gramas, tô colocando a água, vou misturar um pouquinho, depois acrescento a farinha e misturo muito bem. E depois de misturar o fermento com a água, vou colocar a farinha e vou misturar muito bem, para não deixar a farinha seca nem gruminhos de farinha. Então, coloquei 80 gramas do seu madruga, 40 gramas de água e 40 gramas de farinha. E depois de misturar tudo muito bem, vou passar para o potinho, e lembrando que precisa ser um pote que tem espaço para o fermento crescer. Então, estou enchendo aí quase 1/3 do potinho, ou no máximo até metade do potinho cheio com o fermento. Vou usar a tampa dele para poder tampar, se você não tiver, pode usar plástico filme e não precisa fazer furinhos. Vou fazer a marcação, ó, marquei a altura que está o fermento e marquei a altura, que é o dobro dele. Vou deixar em temperatura ambiente e deixar dobrar de tamanho, que deve demorar de 2 a 4 horas. E 1h30 depois que eu alimentei a minha isca e deixei ele para crescer, vou fazer a minha autólise. Tem aqui farinha de trigo e água, essa água filtrada em temperatura ambiente. Então eu só vou misturar os dois. Essa autólise vai ajudar a desenvolver o glúten, sem que a gente precise fazer uma sova. Então aqui, gente, só misturar a água com a farinha e dar um descanso de 40 minutos a 1 hora, já consegue desenvolver o glúten, deixando a massa já quase em ponto de véu, sem que eu precise sovar. Então aqui eu uso uma colher, um pão duro, uma colher firme para fazer essa mistura. Se você não tiver, pode fazer com a mão. Então você só vai misturar até que não tenha farinha seca, não tenha farinha seca em volta nem no fundo. Então, ó, depois de uns minutinhos ficou assim, 3 minutinhos mexendo ficou desse jeito. Tá vendo? Ela fica bem pegajosa, bem grudenta, bem hidratada, e é desse jeito mesmo que ela precisa ficar. Então certifique-se de que não tenha farinha seca no fundo da tigela. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, ela não tem elasticidade nenhuma, tá vendo? Ó, eu puxo, ela parte, ela rasga, não tem elasticidade. Depois que ela voltar da autólise, eu vou mostrar para vocês a diferença que tem fazer essa hidratação e esse descanso.
Então agora eu vou cobrir com um saquinho em contato e deixar em temperatura ambiente para poder descansar enquanto o fermento termina de crescer. E depois de 1 hora que eu misturei água com a farinha para fazer a autólise, vou mostrar aqui para vocês como que a massa ficou. Então, meu fermento demorou 2 horas e meia para crescer. Então, ó, a altura, marquei aqui o horário. E olha quanto ele cresceu. Então, eu fiz ele, alimentei ele. 1 hora e meia depois, eu fiz a minha autólise. Então, a autólise deve ficar de 40 minutos a 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Então, não precisa ficar muito tempo. Esse meu fermento aqui, ele ainda ia continuar crescendo. Ele tem uma cúpula ainda, ele não tá retinto, ele ia continuar crescendo. Mas eu gosto de usar quando ele dobra de tamanho para não ficar muito ácido. E agora eu vou tirar o saquinho e vou mostrar para vocês a diferença que dá na massa, só de deixar ela dar esse descanso de 1 hora. Então aqui, ó, veja que ela fica do mesmo jeito, ela não fica lisinha, mas ela fica totalmente elástica. Aqui eu tenho água em temperatura ambiente, é água filtrada, que eu vou só molhar as minhas mãos para manipular a massa. Eu não vou mais usar água na minha massa, é somente para molhar as mãos, umedecer as mãos. Então, ó, vou pegar um pouquinho de massa para vocês verem como ela já muda completamente. Então, só de misturar água com a farinha e dar esse descanso, ele já dá um ponto de véu, ó. Isso é o ponto de véu. Você esticar a massa com cuidado, ela ficar fininha, você conseguir ver os seus dedos do outro lado da massa sem ela rasgar. Então, esse é o ponto de véu. É claro que a gente vai desenvolver mais o ponto de véu, fazendo as dobras da massa. Essa massa não é sovada, como eu falei. Em vez da sova, eu faço umas dobras, para desenvolver bem esse glúten e dar estrutura para essa massa. E agora eu vou fazer a mistura do levain com a minha massa. Então, aqui agora é somente misturar. Lembrando, não precisa sovar essa massa. Então, eu vou manipular a massa até agregar o levain com a massa, sem precisar de uma sova. Então, leva uns 3 minutinhos. Quando eu vejo que já não tem mais levain separado da massa, aí eu paro. Lembrando que eu não coloquei o sal ainda, o sal vai entrar daqui a pouco. Então, aqui, gente, eu pego a parte de fora da massa, estico e trago para o meio. Então, vou fazendo esses movimentos, vou apertando, somente para poder misturar. Parece que vai dar errado, mas não dá. É só continuar mexendo até misturar o levain. Depois de poucos minutos, a massa fica assim, tá tudo bem misturado, a massa com levain. Então agora eu vou cobrir, sempre mantenha a massa coberta quando você não estiver manipulando para não ressecar. Vou esperar 10 minutinhos, vou colocar o sal e mexer novamente. E depois da massa descansar por 10 minutos, eu vou colocar o sal. E, gente, eu gosto de peneirar porque eu uso sal grosso. Eu compro sal grosso para moer em casa. Então, eu passo no processador ou liquidificador. Mas sempre fica um grão bem grandinho. Então, eu gosto de peneirar para não ficar esses grãos na minha massa. Então, agora eu vou misturar a massa com o sal. Eu gosto de molhar a mão para não ficar grudando muito. Então, molhe a mão, mas não coloque muita água na mão para não passar essa água, esse excesso de água para a massa. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou puxando da lateral, trazendo para o meio, para poder misturar o sal. Esse tempo vai demorar uns 3 minutinhos, uns 5. Isso vai depender de você conseguir misturar para não sentir o grãozinho do sal na massa. Quando você não sentir mais os grãozinhos do sal, você não precisa mais ficar manipulando a massa. Depois de misturar por 5 minutinhos, então agora eu vou deixar a massa descansar coberta por 30 minutos para começar a fazer as séries de dobras. E agora eu vou começar a série de dobras depois de 30 minutos e eu vou usar essa outra vasilha aqui. Embora eu não goste porque ela é de plástico, ela é levinha, mas eu vou passar ela pra cá, porque a minha massa, gente, vocês vão ver aqui, em volta da tigela, ficou um monte de farinha, tá vendo? Tudo sujinho. Isso acaba endurecendo, ficando durinho a farinha com a água e acaba passando pra massa, eu não gosto. Então, vou fazer as dobras e passar pra lá. Aqui estou umedecendo as minhas mãos com água filtrada em temperatura ambiente e é só umedecer, não use muita água. Eu vou soltar a massa em volta dela, vou soltar um pouquinho e vou fazer a dobra. Então, eu começo levantando a ponta e jogo. Vocês veem que eu enrolo a ponta para dentro, ó. Eu vou levantando e jogando. E veja que a massa já vai ficando mais lisinha. Então, eu vou fazer esse movimento até chegar lá o final da massa. Então, aqui a ideia é fazer uma bobina, é enrolar a massa nela mesma. Então, quando chegar no finzinho da massa, eu coloco a ponta para dentro, veja que ela já fica bem mais lisinha. Então, agora eu vou transferir ela para outra tigela. Se você tiver uma outra tigela que seja mais pesada em vez de ser de plástico, é melhor que facilita na hora das dobras, que ela não fica levantando. E veja que a massa já fica bem lisinha, ó. Então, vou deixar descansando por 30 minutos, tampada em temperatura ambiente, e eu volto para fazer a segunda dobra. E depois da massa descansar por 30 minutos, vou fazer a segunda série de dobras e eu vou fazer a mesma dobra que eu fiz. E aqui veja que a massa na parte de cima já tem umas bolhas de fermentação, isso é normal. E ela tá ficando bem lisinha
Dá pra ver que ela já tá começando a criar uma estrutura. Então agora eu vou fazer a segunda série de dobras e aqui eu levanto a ponta dela e jogo sobre ela mesma. E veja que ela tá grudada na tigela. Você pode soltar com a mão antes ou fazer como eu estou fazendo, ó. Eu levanto novamente e jogo. Então não fique forçando, você levantou a massa, ela grudou, você joga e depois puxa novamente, porque se ficar forçando ela pode rasgar e a gente não quer rasgar essa massa. Então eu vou fazer a massa até o final dela, vou enrolando essa bobina até o final com muita delicadeza. E aqui veja que eu tenho que ficar apoiando as costas da minha mão na tigela para não levantar junto. É por isso que eu falei que se você tiver uma tigela de vidro, cerâmica, uma tigela pesada, é melhor para fazer isso. Então agora já enrolei a massa, veja que ela está ficando mais lisinha, mais estruturada, está ficando bem bonita, então enrolei a ponta para dentro, ó. E agora vai descansar por mais 30 minutos para voltar e fazer a terceira série de dobras. E depois de 30 minutos, vou fazer a terceira série de dobras. A massa já está bem mais lisinha, mais estruturada. Veja que ela não está esparramada na tigela e está com bastante bolhas de fermentação. E, gente, essas dobras de 30 e 30 minutos são importantes para poder deixar a massa relaxar, para a gente conseguir fazer a próxima dobra. Outra coisa, segue bem esses 30 minutos de intervalos entre uma dobra e outra, mas não deixe ultrapassar muito tempo, porque não esqueça que a cada série de dobras a gente deixa 30 minutos, que dá o total de 2 horas, e já são 2 horas que a massa está fermentando. A massa está com o fermento, já está com o levain, ela está fermentando, então não pode deixar muito tempo fermentar. Até porque se tiver muito quente, essa fermentação será mais acelerada e a gente pode acabar perdendo a fermentação, a massa fica mais esparramada, na hora de colocar para assar, ela pode ficar aquele pão de escovador, então tome cuidado com essa fermentação. Então aqui terminei as minhas dobras, vou colocar a última pontinha aí para dentro, vou dar o descanso de mais 30 minutos e volto para fazer a quarta e última dobra. E depois de mais 30 minutos de descanso, olha como a massa ela está bem estruturada, não esparramou na tigela, não tá aquela massa mole. Então agora eu vou fazer a última série de dobras, eu solto na lateral e enrolo a massa nela mesma fazendo uma bobina. Aqui você vai perceber que a massa ela fica um pouco mais tensionada, um pouco mais rígida, já não estica tanto, porque ela tá ganhando estrutura. Então faça isso com delicadeza. E aqui na última dobra, veja que eu levanto, a parte de trás eu ponho para frente e a da frente eu coloco em cima formando um C. Então vou tampar, vou deixar fermentar fora da geladeira de 1h30 a 2 horas e eu volto e mostro a massa para vocês. E agora depois de 2 horas a massa fermentou, eu tinha olhado com 1h30, ela ainda não estava no ponto certo, então depois de 2 horas dei mais 30 minutos, estão completando 2 horas de fermentação. Então ó, veja que a massa está levemente gelatinosa, você balança, ela dá uma leve mexida, tá com bolha de fermentação. Eu vou polvilhar um pouco de farinha para poder pôr a mão na massa para não grudar. Agora eu já não uso mais água, agora é somente farinha. E eu vou apalpar essa massa, eu vou apertar com cuidado. E você vai sentir a massa, gente, com muito fofa, muito airada, muito macia. Você veja que eu aperto, ó, ela volta devagar e fica a marca dos meus dedos. Então você aperta devagarinho, ela vai voltar e fica a marquinha dos dedos. Ela está bem fermentada, ela está muito fofa, ela solta da lateral do pote e ela também fica, parece que fica sedosa, veludada. Esse é o ponto da massa. Então fica de olho na massa, que se tiver muito quente será mais rápido, se tiver muito frio demora um pouquinho mais. Eu estou aqui com meu cesto de fermentação, já com a touquinha e farinha de trigo para colocar minha massa. Se você não tiver um cesto de fermentação, você pode colocar numa peneira que tenha os furinhos, você pode colocar num escorredor de macarrão, aquelas cestas de vime, aquela cestinha de prendedor de roupa. Qualquer uma delas com essa touquinha, um pouquinho de farinha, serve para você colocar o seu pão para fermentar. Então, polvilhei farinha em cima da mesa, vou virar minha massa e vou deixar ela cair sem pressa, com paciência, tá? Deixa ela cair sozinha para você não rasgar essa massa e perder a fermentação. Tá vendo essa parte de cima da massa? Essa é a parte que gruda. Não jogue farinha nessa parte, porque eu quero que grude para eu poder fazer a modelagem da massa. Então aqui eu vou esticar a massa com cuidado para poder fazer a modelagem dela. Então se a massa grudar na sua mão, coloque um pouquinho de farinha na sua mão ou jogue farinha apenas nas bordas da massa. Aqui eu abri a minha massa num retângulo, então vou pegar uma lateral, vou colocar para dentro até o meio e vou apertar para poder colar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado.
Depois de apertar as pontas para poder grudar, então agora eu vou fazer um rolo com essa massa, como se fosse um rocambole. Então eu vou puxando e apertando, ó. Veja que eu puxo e aperto para poder grudar e deixar ela bem firme e bem tensionada. Mas faça com cuidado, com delicadeza. Então agora eu vou enrolando, eu vejo que eu puxo e dou uma empurradinha para trás. Eu vou fazer isso até chegar na ponta dela. E depois de enrolar toda a massa, eu vou virar essa emenda para cima. Essa parte de cima vai ficar para baixo e vou enrolar novamente. Então aqui eu pego a pontinha e enrolo de novo com cuidado. Eu vou fazendo o rolinho até chegar ao fim da massa. Então aqui enrolei a massa, vou deixar a emenda para baixo para poder grudar. Então evita colocar em cima da farinha, que é para poder fechar essa emenda. Então você pode dar uns apertãozinhos aí nas pontinhas para poder selar e deixar o gás todo dentro da massa. E aqui você pode empurrar a massa de um lado para o outro, ó, para poder ir tensionando a parte de cima, mas faça isso com cuidado porque a massa tá bem fermentada. Vou deixar ela aqui por 10 minutinhos, que é para poder selar a emenda antes de colocar no cesto de fermentação. E depois de 10 minutos, vou passar a massa para o cesto de fermentação. Eu vou usar essa espátula para ajudar a tirar a massa da mesa. Então, se você não tiver, faça com a mão, mas com muito cuidado. Então, é só passar a espátula por baixo da massa, vou virar a massa e vou colocar no cesto de fermentação com a parte da emenda para cima. Então, a parte que estava em contato com a mesa vai ficar para cima. Então, tá vendo? Ele já selou aquela emenda, mas de qualquer forma eu dou uns apertão, uns beliscãozinhos para fechar, porque essa parte vai ficar para cima e durante a fermentação ela pode abrir. Então, dá um apertãozinho, polvilha um pouco de farinha, vou colocar na sacolinha, vou colocar na verdade uma touquinha e vou levar para a geladeira para fazer a longa fermentação. Então embala bem, que é para a massa não ressecar na geladeira. Então vai ficar na geladeira por 12 horas e amanhã eu volto para poder assar essa massa. E, gente, como vocês podem ver, essa aqui é uma outra massa de pão, porque não gravou a parte onde eu tiro o pão da geladeira, desenformo e ponho pra assar. Então, eu peguei esse trechinho do pão italiano pra vocês verem. Então, a massa fermentou na geladeira por 12 horas. Então, tirei de lá, vou polvilhar a farinha, vou virar o pão em cima do papel Dover pra poder levar pra assar. Meu forno já está pré-aquecido a 250 graus e eu vou assar na panela cocote, não vou assar na panela de ferro. Se você for usar uma panela de ferro, coloque a panela no forno pra aquecer junto com o forno. Então aqui vou fazer o corte da massa para mostrar para vocês. Então vou pegar uma lâmina, aquelas lâminas de barbear, para poder fazer esse corte. Então com a lâmina bem afiada, eu vou entrar com a lâmina em pé para fazer o primeiro corte, a incisão, e depois eu inclino e puxo até o final num corte só. Então, ó, eu vou entrar com ela em pé para fazer a incisão, e aí quando ela entrar, eu inclino um pouquinho e faço o corte até o fundo. Como eu falei, eu não vou usar a panela de ferro, vou usar a panela cocote. A panela cocote não precisa pré-aquecer. Então, vou colocar na panela e levar para assar por 30 minutos. E depois de 30 minutos, ó, eu assei nessa panela aqui, veja que eu coloquei umas presilhas, porque essa tampa não fica muito fixa. Então, vou tirar a tampa e vou voltar com o pão pro forno para poder dourar. Esse pão aqui, gente, já é o pão de fermentação natural, tá? Que eu comecei a ensinar aqui pra vocês. Então, depois de 15 minutos que eu voltei pro forno sem a tampa, o pão dourou, tá bonitinho assado. Agora eu vou colocar sobre uma grade pra poder resfriar e depois que estiver completamente frio, que daqui a 1 hora eu volto e corto pra mostrar pra vocês. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.